Olá, olá, olá. Olá, pessoal. Desculpa o atraso. Eu estava em outra live agora, na verdade no Zoom, com alguns pastores da Flórida. E essa é a quarta live consecutiva, sem parar. Não tive nem intervalo nessa última, nem na outra. A outra, alguns minutinhos só. Como estamos? Quer mandar sua pergunta hoje? Tem um negocinho aqui, uma interrogaçãozinha aqui, ó, que você pode mandar sua pergunta e você escreve sua pergunta, que eu quero hoje responder algumas perguntas. Nós temos a semana toda para estar junto. Eu vou até sábado, eu acho, com você. Foi até sexta. Vamos lá. Estou esperando o pessoal chegar. Estava 7 minutos atrasado. Hoje eu fui falar apostolicamente. Tem uma turma lá da Flórida. Pessoal muito bom. Opa, cadê vocês? Cadê vocês? Deixa eu ver aqui. Vamos mandando as perguntinhas aí nesse intervalo. Até... Vou salvar a live, sim. Hoje eu estava falando sobre a questão do cérebro, né? A palavra de Deus é como um martelo, como fogo e martelo. Fogo e martelo, você já viu como que se faz? Há uma espada. Você põe ela no fogo e bate nela pesadamente. Para que somente seja mudado, é um trabalho duro. Somente ser transformado, a metanoia às vezes dói. Dá uns estouros na cabeça. É uma libertação. É uma maneira de romper com as cadeias, as fortalezas, né, os castelos mentais. Então, uma das melhores maneiras que eu encontrei para fazer isso é me sujeitando à disciplina do jejum. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês sobre jejum. Olha só. Tá todo mundo aí? Estão chegando? Eu estou passando ainda por essa libertação, viu, Cristiano? Ainda de vez em quando a gente tem que... A gente ainda está muito primitivo. Adão era bem diferente de nós todos. Isso, Jeremias 23, 29. Adão era uma outra frequência. Então, veja o que diz Adolf Meyer, um doutor sobre jejum. O jejum é o meio mais eficiente de corrigir qualquer problema orgânico. Você sabe que você foi feito para se curar? Se autocurar? Você tem uma farmácia interna, dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina. A cura está dentro de você. Seu ânimo que você precisa está dentro de você. Seu encorajamento está dentro de você. Se você quiser fazer pergunta, põe aqui no interrogaçãozinho. Eu não vou conseguir responder as que estão aqui. E nem sei se consigo responder todas as que estão ali na interrogação. Mas hoje eu vou responder algumas perguntas sim. Veja o que diz o Dr. Pavo Airola, ND, PhD. Milhares de pessoas em todo o mundo jejuam regularmente não para curar alguma determinada enfermidade, mas porque consideram o jejum um jeito eficiente de limpar o corpo do lixo acumulado, melhorar a resistência física e a resistência contra a doença
e revitalizar e rejuvenescer as funções de todos os seus órgãos vitais. O jejum é uma asepsia, uma limpeza orgânica. Uma limpeza orgânica. Manda aí na interrogaçãozinha, tá? Porque eu vou desativar os comentários aqui. O jejum é uma limpeza orgânica. É uma autofagia. A autofagia, vou explicar o que é isso. Em seu livro Jejum, um modo de vida, Alan Cott diz: o jejum não cura enfermidades crônicas ou qualquer outra coisa, mas tem ajudado o corpo a curar-se de mais problemas do que podemos imaginar. Mais problemas do que podemos imaginar. Porque o seu corpo foi feito, ele foi programado. Jesus disse que a terra é automática, tudo tem uma inteligência, tudo possui uma inteligência. Seu corpo é feito com inteligência. Corta o seu dedo, ele vai tentar se reconstruir, tudo vai lutar para sobreviver, para viver, para enfrentar qualquer coisa. Você foi programado para viver. A vida conspira. A maior derrota a maior indignidade é a derrota sem lutar. É entregar os pontos. Uma árvore é cortada, ela luta. A natureza, ela foi programada. Jesus disse: a terra é automática. Ela te dá o que você dá de volta para ela. Ela te retribui, ela te recompensa. Portanto, importante é que você faça uma semeadura em si mesmo. Mudar os hábitos alimentares, visitar um médico, cuidar de si mesmo, tomar suplementação. Eu tomo muitas pílulas, às vezes eu paro um tempo e tomo 20 num dia, 20. É claro, vou fazendo exames, verificando o que preciso para equalizar. Essa época aí de Covid-19, você tem que se blindar com vitamina D. Eu tomei 2 injeções de vitamina D nos últimos tempos. E tomo vitamina C praticamente todo dia. E várias outras suplementações. E é importante você submeter-se a esse processo. E uma vez eu fiz um jejum mais prolongado. Eu morava na Asa Sul. E Deus falou comigo sobre higiene. Foi um jejum de 10 dias. Foi 10 dias que Daniel fez um jejum, lembra? Sem comer manjares. Depois de 10 dias, você lembra? Ele e os seus amigos estavam mais bonitos do que todos os outros. Eles eram mais inteligentes, a mente era mais lúcida do que todos os demais. Em 10 dias, eles se tornaram superiores, o rosto limpo, semblante, pele. Qual é o meu ponto? Naquele jejum, Deus me falou sobre higiene. Lembra, tem um código sanitário na Bíblia sobre como lidar com coisas, sobre como manusear objetos. Diz que se um objeto for feito de barro e se tocar em uma coisa impura, suja, deve ser quebrado, jogado fora, não deve ser usado. Se for feito de ferro, deveria se lavar em água corrente, água viva. A palavra é água viva, para nós é água corrente. Era um rio onde passava água e se lavava ali. O Código Sanitário de Moisés é perfeito. Antes da microbiologia, antes de Pasteur, antes de todas as descobertas sobre essas microvidas, micróbios, parasitas, vermes, bactérias, vírus, a Bíblia já tem uma inteligência sobre um sanitarismo. Se um doente devia ficar fora do arraial, tivesse contato com as pessoas para não contaminar as outras. Ele ficava de quarentena fora do arraial, até o verme morrer, diz a Bíblia. A maneira como se lidou com a peste negra, na época na Europa, foi que os bispos da igreja descobriram o Código Sanitário Bíblico e aplicaram a ideia de que os mortos não teriam que ficar mais entre os vivos,
porque os corpos ficavam decompondo dentro das casas e todas as pessoas eram contaminadas por causa de um piolho de um rato, né? E as pessoas realmente morreram, muita gente. E eles deixavam os doentes com os sãos. Então, pela Bíblia, eles viram que os doentes deveriam ser separados das pessoas que estavam bem. E a peste foi contida por causa de uma visão bíblica sobre saúde. Pasteur descobriu toda a sua microbiologia quando ele viu que as pessoas estavam morrendo muito nos hospitais, as crianças, porque o médico terminava de fazer o parto e ele lavava as mãos num balde e depois voltava, fazia um parto e lavava as mãos no mesmo balde. Então todas as bactérias estavam ali, voltavam para a mão e as pessoas morriam de infecção bacteriana por conta de falta de asepsia. Mas onde é o meu ponto? Eu agora mesmo, e todo mundo tem que fazer isso, eu estou fazendo uma desparasitação. É uma série de medicações que você toma num período de cerca de um mês para limpar todo o seu organismo. E isso é tão importante que você faça uma vez por ano. Você se sente mais leve, você se sente mais limpo. Por quê? Porque esses parasitas, eles convivem conosco todos. Todos nós estamos cheios de muitas bactérias. A maioria delas, pela graça de Deus, são boas bactérias. A grande maioria. Eu estava conversando com um cientista, ele dizendo que um vírus é simplesmente algo que foi criado por Deus e que se rebelou, né? Porque ele tinha uma função positiva e simplesmente virou de lado. Você já viu? Tem gente que vira de lado, muda de lado, e tem vírus também que se muta, transforma. E eu ia usar uma expressão aqui, mas eu ia politizar demais minha live agora. Então, perguntas. Autofagia. Autofagia é quando seu corpo começa a ficar sem comida. Sabe o que ele faz? Ele começa a comer as células mortas que estão dentro de você. Ele começa a se alimentar da podridão. Daqui a pouco você começa a expelir, mandar para fora. Tudo aquilo que é lixo dentro do seu corpo começa a sair. Nesse jejum específico, que Deus me falou sobre higiene, eu percebi como eu fiquei limpo no meu organismo completamente. Agora deixa eu te dar um aviso. Não começa um jejum de 3 dias sem nunca ter feito um jejum de 3 dias, porque você vai se frustrar direto, porque você está muito intoxicado e você vai ter muita dor de cabeça, vai passar muito mal. Começa com um de 18 horas, de 24 horas. Ok, sobrevivi. No outro dia, você vai fazer os 3 dias essa semana? Faz os 3 dias essa semana, mas você faz assim, até tal hora, quebra e depois retoma, quebra e depois retoma, 3 dias assim. Se você já experimentar, já fez jejuns mais prolongados, vai 3 dias. E eu quero lhe dizer que o período mais difícil é sempre os 3 dias. Lá pelo 4º dia, para alguns já muda, mas normalmente o 4º dia já é um dia muito fácil. É porque os primeiros 3 são os dias da desintoxicação. No 4º, 5º dia, tem dia que você fala assim, cara, não vou comer nunca mais, eu não quero mais nem saber de comida. Para que comer? Eu estou lúcido, minha mente está clara, nunca tive tão inteligente, né? Nunca pensei tão claramente, nunca me senti tão no domínio de mim mesmo. Posso contar um segredo para você? Você promete que não vai contar para ninguém? Não vou contar, são 1000 e tantas pessoas, quem está ali? Eu entrei assim nos momentos de jejum tão profundo que eu achei que eu estava começando a ter, eu sentia assim uma coisa de tentar controlar as minhas próprias células, assim como se eu estivesse entrando no domínio sobre o meu próprio corpo. Entenda que Adão tinha essas coisas, né? Adão tinha esse controle. O que Adão viveu antes da queda, a gente nem sabe como era tudo. Entenda que a gente sofreu diversas mudanças de, vamos dizer, 6.000 anos para cá.
de Adão para ter nós. Imagine como a humanidade foi modificada. Não, ela não evoluiu, tá? Houve uma série de mudanças em nós, né? Que são mudanças epigenéticas. Nossa linha genética ela vai sofrendo alterações, e nós sabemos que as mutações sempre são negativas, né? Há correções que podem ser feitas. A engenharia genética está tentando fazer isso hoje, corrigir do tipo copiar e colar, e isso é muito arriscado. Como muitos sabem, isso é brincar de Deus. Brincar de Deus. Hoje mesmo, na China, já foi feita uma experiência de uma criança que não tem AIDS. Se ela tiver contato com o vírus da AIDS, ela não pega AIDS, porque ela foi geneticamente programada para não ter AIDS. Vamos saber se existe algum tipo de alteração, porque mexeram em algo ali, se vai ter alguma coisa mais ali por conta dessa invasão. Eu sou totalmente a favor de curar pessoas, geneticamente, curar pessoas. Mas modificar geneticamente já é uma intrusão. Se você tem condições, através de exames, chama-se hoje terapia de sequenciamento genético, identificar a estrutura genética da pessoa e customizar um tratamento, personalizar, dar às pessoas um tratamento médico, científico para curar doenças ou corrigir problemas, excelente. Mas mexer e dizer que o olho vai ser dessa cor, o cabelo, começa a se brincar com aquilo ali que realmente eu acredito que não é a melhor das soluções. Mais perguntas? Vamos às perguntas? Vamos lá. O jejum é um período determinado ou pode ser até alcançar o objetivo? O jejum é um período que você determina para alcançar um objetivo. Sim, mas é um período que você determina. Eu vou jejuar do amanhecer ao entardecer. Vocês estão me vendo ou as perguntas atrapalham? Vocês estão me vendo? Deixa eu ver aqui. Eu nunca coloquei perguntas aqui. Vocês estão me enxergando agora? Quando eu coloco as perguntas aqui, estão me enxergando agora? Me responde. Ok, porque as perguntas tampam minha tela aqui. Então vamos lá. O jejum é por um período determinado, ok. É obrigatório o jejum total? Não, Gisele, não é obrigado a jejuar totalmente. Você pode fazer jejum com suco, com água de coco. Importante que você tome água, sempre água. Se as pessoas perguntam, toma água ou não toma? Toma água, sim. Se no meio do jejum faço um lanche, o jejum foi quebrado? O jejum foi quebrado. Você pode recomeçar ele logo depois do lanche. Ah, mas eu esqueci, eu estava jejuando, esqueci, fui lá e comi um negócio. Quebrei o jejum? Sim, começa de novo. Mas entenda que você precisa liberar sua fé. Você precisa liberar sua fé. Então, não fica oprimido pelo diabo, entendeu? Ah, eu comi, eu sou um fracassado. O diabo opera, o propósito do jejum se torna o inverso. Você, ao invés de entrar num tempo de bênção, num ambiente de bênção, você começa a entrar num ambiente de culpa. Quebrou o jejum, esqueceu, deve estar muito desligado mesmo para comer estando em jejum. Começa de novo, entrega. Eu fiz assim períodos extensos de jejum, pessoalmente, muito extensos, de bastante tempo. E eu fui assim, 18 horas. Comi. Agora eu vou jejuar 2 dias. Me alimentei. Depois mais 18 horas. Eu fui fazendo isso. Nessa época meu olho era aqui atrás, tão fundo. As fotos que eu tenho dessa época não pode mostrar para os inimigos.
Meu paletó listrado tinha uma listra só e a Disse casou comigo pela fé, que eu era um saco de osso. Vamos lá, mais um. Posso tomar água? Deve tomar água, por favor. Eu posso fazer jejum de alimentação, só fazer jejum de alimentação? Sim, mas você pode tirar café, é uma desintoxicação. Você deveria tirar café pelo menos uma vez por semana. Deixa eu dizer uma coisa, você que toma café e você não consegue parar de tomar de café, você está viciado. Você tem que tirar um dia da semana sem tomar café, pelo menos, para desintoxicar o seu corpo. Ai, mas eu fico com dor de cabeça. Eu realmente sei o que é isso. Mas você tem que libertar-se disso. As dores de cabeça vêm, mas você vai administrando. Vai administrando. O que faço durante o período de jejum? Você ora, você lê a Bíblia, você pode trabalhar também, pode estudar, pode ver um documentário, pode ver um filme com valores, né? Filme para diversão, filme com uma mensagem, um estudo. É normal você entrar em jejum e você ter ataques no decorrer dele? Ixi, é totalmente normal. Eu escrevi até, inclusive, lá no meu Instagram, né, que quando você jejuma, aquilo que está na escuridão vem para a luz, porque o inimigo não consegue se esconder mais. Então é normal que aquilo que realmente estava escondido... Lembra que a gente jejuou pela nação? Todo mundo um dia? Todo mundo. Viu o que apareceu? Viu o que aconteceu? Como conciliar o jejum habitual com os afazeres diários? Normal, a vida segue. Estou fazendo o meu trabalho, estou jejuando. Não tem opção. Estamos na guerra. Normal, segue o curso, segue a vida. Posso fazer o jejum com um propósito específico? Deve, faça uma lista de oração. Meu filho de 2 anos te chama de papai, porque o Senhor parece com o pai dele. Oh, Jesus, cadê? Manda só unção. Beijo no seu filho, Tatiana. Oh, meu Deus, como é que tira isso aqui? Vamos lá, aqui. Tem que ser de comida? É bom que seja, mas você pode fazer. Se você é muito vaidosa, pode fazer jejum de maquiagem, vestir uns panos de saco. Faz muito bem para você. Se você se sente assim, desejosa de atrair os homens pelo seu corpo, mulher, deixa eu lhe dar um conselho. Passe um tempo de jejum, não sei se uma semana, 15 dias, 21 dias, um mês, vestindo roupas bem simples, sem se maquiar, vivendo assim, de pano de saco. Você vai quebrar a esterilidade emocional na sua vida. Deixa eu liberar isso aqui que eu quero ver você. Você vai quebrar a esterilidade emocional. Isso aqui é muito importante. Você está me ouvindo aí? Todo mundo me ouvindo? Porque eu não sei ainda, sou da geração Y, da geração X, então... Você está me ouvindo? Eu estou falando de esterilidade emocional. Está me ouvindo? Tá. Ok. Quando você tem o desejo de atrair os homens pelo seu corpo, você está influenciado por um outro espírito que não é o de Deus. A Bíblia tem uma história sobre vestir pano de saco, lembra? Vestir pano de saco era se humilhar. Eu e minha esposa, já aconselhamos alguns casos desses. E sugerimos sempre, nesse caso, que a pessoa se vista simples, tire o sapato alto, vista uma roupa mais básica e viva um momento de humilhação, sem apetrechos, sem adornos. É incrível. É incrível, porque tem mulher que só atrai homem enrolado, homem casado, homem cheio de confusão na vida. E para quebrar a esterilidade emocional para você,
mulher solteira, é importante você entender que o que vai atrair o homem certo é a sua relação com Deus e não o seu corpo, não essa coisa atratora, atrativa, que não é muito correta, porque essa coisa deveria existir entre você e a pessoa de Deus, o seu marido, e não entre você e qualquer estranho que aparece por aí. Então, se prepara para aquilo que Deus tem. Fique sozinho um tempo. Para de relacionamentos. Se separa para Deus. Se consagra para Deus. E passa um tempo. Pode ser 21 dias. 21 dias é um tempo excelente para você fazer um propósito desse. Eu vou escrever que você vai viver um relacionamento em Deus depois disso. Em nome de Jesus. Eu tenho muitos casos que eu poderia contar para você. Vamos lá, o que mais? O que pode comer no jejum de Daniel? O que você escolher. Você pode jejuar o Daniel tirando carnes, manjares, doces, refrigerante você devia tirar para a vida toda, né? Então, quando começa a incomodar o jejum para o Senhor, eu estou dizendo, os dias mais complicados para mim é o segundo e o terceiro dia. Às vezes o primeiro e o segundo. E aí, quando tem um primeiro muito ruim, o terceiro já fica leve. Depende de como você está intoxicado. Se você estiver muito intoxicado, vai doer muito a cabeça. E você pode ir quebrando e sazonalmente rompendo. Se eu te falar uma coisa aqui importante, você vai quebrando jejuns e vai adquirindo controle sobre si mesmo. Você vai adquirindo controle sobre sua alma, controle sobre seu corpo. Então eu quebrei o jejum, ótimo. Amanhã é um novo dia. Vamos conquistar o mundo. Então amanhã vamos viver essa vida jejuada. A gente entrega o jejum, ora, se apresenta para Deus e fala, amanhã vamos de novo. Discipulei 3 dias, não consegui. Ótimo, entregou o jejum, comeu. Vamos voltar de novo, a gente vai conseguir mais na frente. Insiste, bate na porta e busca, você vai vencer. Como conciliar o jejum habitual com os afazeres? Isso aqui eu já respondi. O jejum pode curar um refluxo crônico? Pode, mas pode ajudar você a lidar com isso, como eu disse. Você começa... Tem muitos casos de pessoas que tinham doença que nem sabia que tinha, que foram curadas depois do jejum. Não estou falando de doença crônica. Vou fazer de Twitter os debates, está lá. Vou fazer de rede social, está virando um palanque. Ok? Faça jejum de rede social. Faça jejum de rede social. Isso. Ixi, só tem uma senhora aqui, uma senhorita perguntando, cadê os outros? Entretenimento. Jejum é aflição de alma. Você não tem que se entreter com coisas que te dão diversão e alegria. Se você está fazendo isso, você perdeu o propósito do jejum. Jejum para liberar fé? Libera. Vai apertando para você ver. Jejum de açúcar doce em geral. Pastor, por muito tempo pode fazer algum mal? Não. Açúcar não. Açúcar é um veneno. Se você tirar açúcar, não vai sentir falta. Açúcar é mais viciante do que cocaína. Quais versículos são ideias para ler no jejum? Leia a Bíblia, o Novo Testamento. Jejum de 12 horas só bebendo água. Bom, você pode esticar mais isso, Ivan. Pode esticar mais isso, você consegue. Vai até às 18. Tem que escrever ou fazer oração. Pode fazer um jejum de manhã, em uma manhã ou à tarde? Pode. Você está começando, Adriana? Pode. Se você está começando, começa. Faz até meio-dia, depois faz até às 18. Você não acha que o jejum responsabiliza Deus pelo que está acontecendo no mundo? Exemplo. Cadê? Não consigo ler tudo.
Não, não responsabiliza Deus por que está acontecendo. Chama para mim. A gente tem que chamar a responsabilidade para nós. Como orar pelo jejum, pastor? Você se apresenta, Deus conhece seu coração. E Ele sabe o que acontece dentro de você. E quando você for terminar o jejum e comer, você ora durante 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, o tempo que der para você. Tererê e chimarrão, quebra o jejum. Você não tem que jejuar com chimarrão. Chimarrão é um estimulante. Isso é ruim. Tem umas perguntas aqui que não tem nada a ver sobre jejum, eu não vou responder. O que faz Deus não aceitar um jejum? Já falei, é quando você toca a trombeta, quando você conta vantagem do jejum. Você fica contando vantagem, né? Tentando se mostrar mais espiritual. Quais são os exemplos mais proféticos da quebra do jejum, mais práticos da quebra do jejum? Pastor, posso jejuar? Uma pergunta boa. E ter relação sexual com o meu povo? Ou com o meu esposo? Pode sim. Mas se você combinar com ele e ele aceitar, se ele for cristão, seria bom também. A Bíblia diz que ninguém se prive, o marido, nem a esposa ao marido, a não ser se for para dedicar-se à oração, com consentimento mútuo, para que o inimigo não vos tente. Então você pode fazer, mas com consentimento do marido. Estão cobrindo meu rosto as perguntas. Tá ruim isso aqui. Então, pessoal, posso jejuar para vender minha casa? Você pode fazer um propósito com Deus. Deus, eu quero vender minha casa. E você busca Deus. Entenda que não é a questão do você jejuar que vai fazer você vender a casa. Esquece isso. É a questão de você concentrar a sua oração em jejum. Então você focaliza, você tem desejo posto no altar de Deus de vender a sua casa e você ora por isso em jejum. É isso que vai responder a sua fé, a sua busca, a sua confiança em Deus. A sua busca por Deus vai fazer com que a resposta chegue, com que a resposta venha, porque você concentra energia em um propósito. Entenda que o jejum é a fim de que você foque em algo. Então você deixou algo terreno para buscar algo celestial. E isso faz com que a sua oração se torne pesada. Mas eu sinto moleza, eu fico mais fraco. Quando você está fraco é que você é forte. Quanto mais você se aflige, se sente impotente, mais Deus é potente na sua vida. Então você tem que entender que não é o seu esforço, é a sua entrega. Não é a sua força, é a força dele. Eu vou ler mais 2 perguntas e vou encerrar, amanhã eu volto, tá? Eu vou liberar os comentários aqui. Tá difícil. As pessoas estão dizendo aqui que está cobrindo o meu rosto as perguntas, é verdade? É verdade? Está cobrindo o meu rosto as perguntas quando eu pego? É que eu nunca fiz isso assim. Se tiver, me fala. Jejum com mais de um propósito. Sim, faça a sua lista. Faça a sua lista e atira. Atira em todas. Mas eu queria fazer um só para poder... Você pode ter tudo isso. Se você acreditar, você tem todo o pacote. Deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Quando eu fiz uma lista de oração e eu ia para o monte em jejum orar na época... E depois ficou ruim porque o pessoal ia lá profetizar para você. E eu não queria aquilo, eu queria um tempo com Deus e não um tempo com os homens. E eu fiz uma lista de oração. Uma lista. Coloquei todas as demandas que eu tinha na época. Se eu pegar a minha lista e mostrar para você, eu vou te dizer que todos os meus pedidos foram atendidos. Todos.
Todos. Se você levar a sério Deus, Deus vai levar a sério você. Você me entendeu ou não? Se você pegar seus pedidos e você apresentar diante de Deus e buscar em jejum, qual chá você indica para tomar no jejum? 12 horas. Chá de camomila, não toma chá cítrico, nem estimulante. Se você buscar a Deus de verdade e levar a Deus a sério, a questão é, Deus vai levar você tão a sério como você se leva a sério. Como você levar Deus a sério. Ele vai agir na mesma medida. E se lançar fundo, Deus vai tão fundo como você for. Ele vai responder na proporção que você se entregar. Deus é assim. O que você fizer por Ele, você vai ter uma resposta dele em proporção. Posso jejuar pelo meu marido? Jejum e ore por ele. Jejum e ore por ele. Jejum e ore pelos seus filhos. Eu orava pela minha esposa antes de conhecê-la. Não sabia quem era, Deus sabia. Então eu dizia assim, eu estou jejuando hoje pela minha esposa. Hoje estou jejuando pela minha esposa. Não sei quem é, mas já estou orando por ela. Pela fé, estou consagrando minha vida para ela e consagrando ela para ti. Vamos orar então? Vamos orar. Amanhã eu volto. Hoje eu já fiz 4 lives. 8, 9, 10 e 11. Jesus. Pai, muito obrigado por essas pessoas. Nós separamos esse momento para ti. Obrigado por essas pessoas que estão juntas. E que o Senhor possa pôr a tua mão sobre a mão delas. Confirmar na obra das suas mãos. Tem gente pedindo oração aqui por Manaus, por Amazonas. Pai, o que for, o que estiver acontecendo ali, intervém, põe a tua mão, interfere, intercede, altera o curso, conduz o teu povo, dá uma solução, uma saída para todos aqueles que te buscam, que clamam a ti. Ouve o sofrimento, a dor, o pedido, vê o coração, a angústia das pessoas, sofrimento, morte, desilusão, perda, prejuízos financeiros, desemprego, fome. Pai, estende a tua mão sobre o Brasil e levanta essa nação e levanta esse povo guerreiro apostólico, esse povo valente, esse povo poderoso que vai para cima do inimigo e que não tem como Deus o seu ventre, o seu apetite, sua vontade. Muito obrigado, porque o Senhor está liberando um povo, erguendo um povo que sabe o significado da palavra sacrifício. Em nome de Jesus. Eu vou terminar falando para você uma coisa. Tá me ouvindo? Quanto mais pronto para sacrificar você estiver em todas as questões da vida, mais pronto para receber aquilo que Deus tem para você. Dar tudo para Deus é ter tudo de Deus. Confiar em Deus, suas finanças, seu casamento, sua saúde física. É dizer, eu pertenço a ti, de fato e de verdade. Eu não faço a minha vontade. Eu não vou me separar da minha esposa, eu não vou traí-la, eu não vou pegar o que não é meu, eu não vou ter nenhuma atitude que não seja a tua vontade para mim. Essa vida crucificada é a vida que experimenta a ressurreição sempre. Essa vida que sabe sacrificar todo o tempo. Eu falei sobre isso ontem, estou falando de novo. Essa vida despojada, desapegada. Essa vida que está pronta para entregar quando Deus pedir. Abraão, eu quero Isaac. Pois está aí. Deus pediu Abraão. Quando ele pediu Isaac, ele pediu Abraão de volta. Havia um ídolo. E Deus vai nos pedir todos os nossos ídolos. Deus não vai ser o segundo, Ele sempre vai ser o primeiro. Não coloque nada na frente dele. Ótima noite para todos. Boa noite.